Olá, esse é o Câmera Aberta. Entre os destaques de hoje vamos falar sobre os 25 anos do SMS e do Dia Nacional da Fotografia, conhecer alguns dos canais do YouTube de pesquisadores da UFMG e acompanhar o crescimento da presença feminina na indústria cinematográfica. Essas e outras reportagens agora no Câmera Aberta. O primeiro SMS da história foi enviado há 25 anos. As mensagens, que antes eram compostas somente por texto, hoje englobam áudios, vídeos, imagens e, segundo pesquisa realizada pelo Facebook, são utilizadas em interações diárias por 80% dos adultos e 91% dos adolescentes. Enviado há 25 anos pelo engenheiro Neil Papworth para o diretor da companhia Vodafone na Inglaterra, este foi o primeiro SMS da história. Em português, a sigla se refere ao Serviço de Mensagens Escritas. Professora Camila, aqui é a Natiele, da TV UFMG. Oi, tudo bem? Nós estamos produzindo uma matéria sobre os 25 anos do SMS. Gostaria de saber como que a senhora avalia o impacto do surgimento da mensagem de texto para a telefonia. O SMS, quando ele surgiu, para as interações no celular, ele trouxe uma nova proposta para aquele dispositivo. Por quê? O celular era comunicação via voz. E a questão da comunicação via voz é que ela impacta na sincronicidade. Então, você liga e aí a pessoa tem que atender e a pessoa que recebe essa ligação, ela é meio que pega de surpresa, ela não sabe o que o outro está querendo falar. E tinha a questão da voz, o impacto da voz nesse tipo de comunicação. Ela diz muito assim, quando você manda, por exemplo, uma comunicação por mensagem, você consegue se livrar um pouco dessas pistas que a sua voz dá, se você está animado, se está triste, se está bravo. Quando o SMS vai para o celular, ele facilitava no sentido da pessoa poder escolher a hora que ela queria interagir. Então, ela recebe a mensagem, ela olha e ela opta por responder ou não. Como aconteceu a evolução do SMS, do texto ao multimídia? Quando ele começa nos telefones celulares, ele começa só com a questão do texto. A gente tinha o texto seco, aí de repente tem o MMS, que é a Multimedia Message Service, que aí você podia mandar foto, podia mandar áudio. E aí começa essa incorporação de novo das funcionalidades, de agregar outras mídias e outras formas de produção de texto, áudio e as fotos, Aí quando entram as fotos, aí descamba tudo. O SMS ele vem um pouco para, vamos dizer assim, dar uma nova cor para essas interações que o celular era muito sério, aquela coisa de ligar, falar, e aí as mensagens elas criam uma informalidade. Sobre essa informalidade, qual que é a função que os emojis e outras formas visuais desempenham nas mensagens? Eu acho que a questão visual, com os emojis, ou a própria foto, ou mesmo o áudio, o vídeo, eles vêm para trazer essa, vamos dizer assim, essa interação mais humanizada pro texto. Como a senhora entende a dinâmica das interações no WhatsApp atualmente? As mensagens de WhatsApp e esses outros textos começaram a funcionar como mídia padronizada, sabe? Porque você aí manda uma notícia, manda um texto, sei lá, um protesto, uma petição,
uma notícia que a pessoa precisa ler. Então, é como se aquele serviço começasse a agregar características que são das mídias tradicionais, né? Porque você tinha ali o serviço do WhatsApp para as interações pessoais, aí você começa a ver, assim, as pessoas estão interagindo por ali é um jeito mais rápido de chegar no usuário, as pessoas respondem, então toda hora com o celular na mão. Então, por que o meu serviço não pode incorporar isso? Porque ele vai ser esse espaço centralizador de todas as interações. Então tá, tchau, tchau, até a próxima. O YouTube é uma plataforma de vídeos que reúne mais de 1 bilhão de usuários, interessados em assistir clipes musicais, filmes, gravações caseiras, notícias e até conteúdos científicos. Conheça pesquisadores da UFMG que utilizam o site para disseminar discussões sobre saúde, robótica e gênero. Atenção. Grava. É nóis, Queiroz. Olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou do canal Peixe Babel e só para contar um pouquinho da história para vocês, o canal ele nasceu totalmente despretensioso, porque na época eu trabalhava com robótica, futebol de robôs, que era uma coisa bem empolgante na minha vida, então eu tinha muita vontade de falar. Não, você não entendeu errado. É uma competição onde robôs jogam futebol. Pode ser definido como uma Copa do Mundo, onde no lugar desses craques, você vê esses craques. Meu nome é Lucas Anandrés, eu tenho 24 anos, formei em biomedicina pela UFMG e, de uma certa forma, eu queria explicar a ciência para as pessoas que não sabem muito sobre ciência. São aquelas pessoas que não são especialistas na área. Eu sou professora Marlise Matos, coordeno aqui na UFMG o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e sou professora associada do Departamento de Ciência Política. Esse canal Não é Ideologia, ele surgiu de um gigantesco desconforto de alguns professores como eu, né? Nós temos professores aí do Departamento de Comunicação, professores da Psicologia, professores da História, né, da Sociologia, que estão muito incomodados, né, com essa discussão que está tomando o espaço público cada vez mais, que é de dizer que gênero é ideologia. Comecei a fazer vídeos falando sobre as competições que a gente participava, como que a gente fazia, né, programava o time, quais que eram os desafios, simplesmente falar por falar. Só que com o tempo eu fui percebendo o potencial que isso tinha, eu fui conhecendo palavras como divulgação científica, popularização da ciência. Isso começou lá em 2015, durante o meu intercâmbio na Austrália, que as pessoas que não são da área, elas valorizam muito o conhecimento produzido dentro das universidades e principalmente a pesquisa de ponta que era produzida lá fora. E aí eu vi que dentro do Brasil isso não tinha tanto, faltava uma valorização da ciência. Além disso, eu tinha um blog que eu contava coisas pessoais e de repente eu resolvi fazer um texto sobre câncer, que é um assunto que eu já estava estudando lá na época. E esse texto, muitas pessoas, inclusive que tinham câncer, leram o texto. Muitas pessoas que não sabiam como o câncer começava, leram o texto e gostaram. Então eu vi que talvez falar de ciência, para quem não entendia muito de ciência, ia ser uma coisa interessante. Então, para enfrentar um pouco esse debate, né, que está aí, né, sendo disseminado, infelizmente, na sociedade brasileira, especialmente junto aos professores, né, que estão sendo perseguidos porque estão discutindo gênero nas escolas, por exemplo, a gente decidiu abrir esse canal, né, fazer esses vídeos, para que a gente possa esclarecer a população, né, informar melhor, com mais qualidade, né, com informação de fato científica, né, sobre o que são os estudos de gênero, o que são os estudos feministas. A gente tenta, e os vídeos são esse esforço, né, de falar numa linguagem que possa ser mais corriqueira, numa linguagem que não é simples, porque a nossa discussão é uma discussão que permanece no campo dos estudos científicos, dos estudos acadêmicos, mas a gente faz esse esforço de traduzir. Quando a gente fazia vídeos sobre biomedicina, a gente via que muita gente que ainda estava fazendo vestibular ou que estava querendo escolher o curso,
aprovava muito esses vídeos e falava, poxa, escolhi a minha área de atuação por causa de você, então foi uma motivação enorme. Mas fora isso, principalmente nesses vídeos que citam assuntos que estão na mídia, a gente tem muito feedback de pessoas que a gente nunca pensou. Por exemplo, pessoas idosas, pessoas com mais de 40 anos que às vezes não têm muita ligação na internet, mas principalmente jovens. E esses jovens, eles dão muito feedback positivo para nós, para continuar fazendo esse trabalho de divulgação científica. A gente está sempre lutando por alcançar um público maior, alcançar diferentes nichos, né, diferentes populações, porque o que a gente quer, no fim das contas, o que eu descobri que é tão grande no que eu faço, é levar para vocês isso que a gente vive, que é a cultura científica e que é muito importante para o nosso país. Uma pesquisa feita pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, revelou que crianças com síndrome de Down possuem predisposição para o desenvolvimento de apneia do sono. O problema ocorre quando as vias respiratórias ficam bloqueadas. Assim, os pequenos não dormem bem e ficam agitados durante o dia. Saiba mais sobre o assunto no vídeo a seguir. A apneia do sono acontece quando, na hora que a gente está dormindo, a respiração ela é interrompida totalmente ou parcialmente. Isso tem duas consequências. Uma é a alteração dos gases, então nisso a gente tem uma baixa de oxigênio e um aumento do gás carbônico, porque quando a gente para de respirar, a gente para de trocar. E também o sono ele vai sendo fragmentado, porque toda vez que a pessoa tem uma sensação que a via aérea dela está fechando, o que ela faz é superficializar o sono para voltar a respirar de forma adequada. A síndrome de Down ela tem vários fatores que fazem com que a criança tenha mais chance de fechar essa via aérea durante o sono. Primeiro, eles têm uma hipotonia. A musculatura ela é mais molinha. Então, na hora que a gente está dormindo, que a gente relaxa mais, essa musculatura também relaxa mais. E como o tônus já é diminuído, eles vão ter muitas vezes o fechamento por conta dessa hipotonia. Além disso, eles têm essa parte da face deles, que é a mandíbula, ela é menor. Então isso faz com que a cavidade nasal e que a cavidade oral sejam menores também. E aí, relativamente, a língua fica maior. Então, na hora que você dorme, na hora que você relaxa, essa língua ali, ela pode tampar o canal que passa o ar e ela pode cair lá para trás. A gente tem um tecido parecido também com a amígdala adenoide, lá no fundo da língua, que são as tonsilas linguais. As crianças com síndrome de Down, elas têm 11 vezes mais chances de ter isso aumentado. Então, a língua cai. Só o fato de não roncar não quer dizer que não tem apneia. Outras coisas que a gente tem em criança é um sono agitado. A criança que chuta muito à noite, que você coloca o cobertor e o cobertor cai sempre, que ela está rodando na cama. A criança que dorme numa posição não convencional. Então, principalmente na síndrome de Down, a gente vê eles, às vezes, sentados com o corpo pendido para frente. Eu percebi que a Júlia tem problemas durante o sono, ainda quando ela era bem pequenininha, com 2 anos e meio mais ou menos. Porque a gente percebia que durante o sono ela parava um pouco de respirar, então a gente conseguia ver a apneia. A Júlia é muito agitada, ela não parava um minuto, né? Ainda precisava com 8 anos do sono diurno, né? Então eu falei, não vou levar no neurologista para investigar TDAH, primeiro eu vou investigar o sono. E aí a gente fez a polissonografia, né, no final de 2016, e aí a gente teve o diagnóstico da apneia. Isso prejudica nas relações sociais, prejudica muito no aprendizado. Então, assim, além da deficiência intelectual da síndrome, a gente ainda tem um agravante, que é a apneia, que também tira um pouco, né? Provoca também essa falta de concentração. Então, se não tem um bom sono, não aprende, não consolida o que aprendeu durante o dia. Tem estudos que mostram que crianças com trissomia do 21, com apneia e sem apneia, se a gente pega umas crianças assim de 2 a 5 anos, as que não têm apneia têm um vocabulário com mais de 190 palavras a mais do que as que têm apneia.
As que têm apneia, 30% junto às palavrinhas, as que não têm apneia, 80%. Então, para a gente pensar em colocar essas crianças, que eu acho que é tão importante na questão da inclusão nas escolas, na inclusão de mercado de trabalho, às vezes isso vai determinar se essa criança vai ser alfabetizada ou não. Quanto que ela vai conseguir, quão mais ela vai conseguir chegar para frente na vida com o potencial que ela tem. Depois que a gente teve o diagnóstico, que a gente começou a fazer o tratamento, e isso vem sendo amenizado. Então a gente percebe ela é uma criança mais tranquila, conseguindo focar um pouco mais, né? Menos irritada, não precisa mais de dormir todo dia, durante o dia. É muito comum na síndrome de Down, a apneia, é muito comum mesmo. Então, investiguem, né? Não acreditem que a criança é hiperativa, não acreditem que a criança é nervosa, sem investigar o sono. Do pioneirismo de Alice Guy, às bilheterias milionárias de Patty Jenkins com A Mulher Maravilha, as mulheres marcam presença no cinema mundial. Ao longo dos anos, os personagens femininos ocuparam diferentes posições nas narrativas de longa-metragem. É o que analisa Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes. Bom, a história do cinema ela foi contada por homens, né? Assim como a história de uma maneira geral foi contada majoritariamente por homens, o que afeta muito essa história. A gente tem uma ideia de que o cinema foi inventado por homens nos Estados Unidos e na França. E não é verdade. A Alice Guy foi a primeira mulher a fazer um longa-metragem. Isso agora está aparecendo na internet, né? Durante muito tempo a gente ouvia falar disso, mas não tinha os filmes para ter acesso. Na época, uma atriz de teatro era mal vista. Imagina uma de cinema, que era uma arte menor, que estava começando, nem era considerado arte, né? Era um entretenimento de massa. Então, uma mulher que fizesse um filme, ela era extremamente mal vista. Você tinha muitos homens que se vestiam de mulheres para fazer papéis femininos, né? Porque era difícil você conseguir, mas tudo por uma questão de preconceito da sociedade, né? Então, essas mulheres que começam a dirigir e a atuar no cinema, desde o seu início, elas são muito corajosas. Depois, quando o cinema se torna um entretenimento popular, né, que as pessoas começam a ir para ver imagens de movimento, começa a se contar histórias, né? Então tem uma ideia de ter um personagem feminino, a princípio, que precisa ser salvo, que vai correr perigo, né? E os próprios diretores desse início do cinema que começam a perceber que isso é um mote interessante de uma história que atraía o público da época, começa a perceber também que as mulheres não querem esse papel. Então o Griffith, quando ele faz os filmes de meninas sendo resgatadas, ele começa a refilmar esses filmes de meninas resgatadas que elas mesmas procuram o seu resgate. Tem um filme dele, A Garota e Sua Confiança, The Girl and Her Trust, que ela confiada a ela uma caixa de dinheiro e eles vêm para roubar e ela está sozinha e ela se arrisca em nome da confiança que lhe foi depositada, né? Então tem uma ideia de atrair as mulheres para o cinema, de se identificar com essas personagens, de querer ser essas heroínas também, não só as mocinhas em perigo. Nos anos 30, nos anos 40, você tem uma gama de mulheres, de escritoras muito importantes, da literatura que vão para o cinema também, numa fase muito rica em Hollywood. E você tem alguns diretores também que começam a compreender a importância da mulher no desenvolvimento de alguns gêneros que surgem na época, como a Screwball, nos anos 30. A Screwball Comedy, que vai fazer sempre personagens femininos principais que comandam a ação, que desenvolvem a ação, geralmente com homens mais frágeis, uma coisa que era rara naquele momento. Homens que ficam subordinados a essas mulheres malucas, meio amalucadas porque elas transgridem algumas padrões sociais, né? Elas agem de uma forma que não era esperado, isso se torna cômico. Aí você tem também o drama romântico, que vai colocar sempre a ideia de o protagonismo de um casal, geralmente a mulher com esse papel passivo, querendo um casal, esperando por um amor. I love you, nothing else matters.
Então é muito importante quando surge o Vento e o Vento Levou, que é uma mulher que ainda que com alguns estereótipos de uma mulher que usa o sexo para conseguir as coisas e tal, é uma mulher que vai conseguir reerguer a sua vida depois da Guerra de Secessão. No momento em que surgem as guerras, que você vai ter mulheres agora indo para o mercado de trabalho, mulheres que vão estar fazendo parte muito mais ativa da sociedade, então todos os tabus de que a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode fazer isso, aquilo, começa a se flexibilizar por causa de uma questão de mercado, não exatamente pelo que deveria ser. E no cinema isso começa também a se flexibilizar. Os papéis começam a se tornar mais interessantes, porque agora você tem mulheres pagando o ingresso e querem uma identificação no filme, né? Tem filmes extremamente femininos, que é a mulher que vai cuidar da casa, que vai cuidar dos filhos, que vai tentar sobreviver, vai tentar arrumar um emprego. Você tem nos anos 50 uma ideia de uma espécie de encaretada, né? Você tem a ideia da dona de casa, cheia de eletrodomésticos, né? Que quer um marido, quer uma casa, quer um lar, a classe média, né? Então você vai ter sempre assim uma mulher apaixonada por um homem e você tem um homem que subjuga essa mulher. Você tem aquele homem que agarra a mulher e a beija. A mulher que fala que não quer e o homem que quer. E a gente achava isso lindo, né? E os anos 60, com a contracultura, com a ideia do amor livre, né? Com a ideia de mudança de paradigma, esses papéis também começam a se flexibilizar. Não é mais só a questão da mãe, ou da esposa, ou da namorada, ou da mocinha ser salva, né? Mas você já tem uma ideia diferenciada. Na Princesa Leia, por exemplo, que é uma revolucionária que vai atrás de pedir ajuda, porque ela precisa de ajuda, porque ela está presa, mas ela comanda um exército rebelde, né? Já é uma postura diferenciada se a gente pensar de alguns anos atrás. Isso eu estou falando só da mulher branca, porque a mulher negra no cinema teve sempre, principalmente no cinema de mainstream, um papel muito inferiorizado, né? E isso é um problema, né? Só nos anos 60 e 70 que você começa a modificar isso, ainda assim muito pouco, né? Você começa nos anos 70 com os filmes de blaxploitation, mas ainda assim se explora sexualmente muito a figura da mulher negra, como opulenta, né? E sexualizada demais. Embora elas tenham um protagonismo importante, ainda tem, né, algumas arestas a serem aparadas, né? Mas felizmente isso está mudando, né? A gente já tem agora muitas escritoras e diretoras mulheres. É importante ter essas vozes diferenciadas, né? Para que elas sejam ouvidas. E o cinema tem esse papel importante de fazer a gente ouvir essas vozes na medida que a gente se identifica com esses personagens e durante 2 horas a gente está vivendo os problemas daquele personagem, se colocando no lugar do outro, que é uma coisa essencial nos dias de hoje. O problema é quando não tem nem esse espaço, nem uma porta para que isso aconteça, né? E agora, felizmente, né, com um grande atraso, a gente está abrindo essas portas cada vez mais e eu espero que continue sendo cada vez mais abertas. Capacitar mulheres de comunidades rurais africanas a projetar e instalar sistemas de energia solar de baixo custo é a iniciativa de 4 estudantes da UFMG. Conheça a Light for All, equipe vencedora da etapa brasileira de uma competição de empreendedorismo social. Nas regiões subsaarianas, a gente enfrenta uma crise em relação ao acesso à energia, à eletricidade. Essa falta de eletricidade pode levar, por exemplo, uma população que não tem nem recursos assim, até, por exemplo, a desenvolver alguns mecanismos artesanais, né, de geração de energia. Por exemplo, a gente tem um tipo de lâmpadas que as famílias utilizam que, ao longo prazo, favorece o desenvolvimento de doenças pulmonares. Então, a falta de energia, a falta de eletricidade em determinadas zonas da África pode levar a atrasos na educação, atrasos no desenvolvimento do país em geral. Quase 1,5 bilhões de pessoas não têm acesso à luz no mundo.
Então, e 80% dessas pessoas vivem na região subsaariana da África. Aí decidimos assim pensar o que podemos fazer para resolver esse problema. Então, com esse projeto, pensamos criar uma empresa de energia solar, assim, para poder ajudar a população subsaariana da África, sobretudo a população feminina. Quase 90% das mulheres na África dependem dos seus maridos. Isso é uma situação muito complicada e elas não são independentes financeiramente e socialmente também. A gente inovou, porque a partir da inovação do projeto, na verdade, a introdução das mulheres. Então, a gente inovou isso com as mulheres para dar esse valor para as mulheres na sociedade. Além de dar, ajudar elas a ganhar uma renda, a gente quer também que elas tenham um espírito de empreendedorismo, entendeu? Então, ajudar elas também a pensar e produzir uma coisa que vai ajudar a comunidade delas. A gente vai para Toronto, onde a gente vai competir, de novo a gente vai apresentar o nosso projeto. E de lá eles vão selecionar 50 equipes. Desses 50 equipes, todo mundo vai para London, onde a gente vai ficar lá 2 meses para receber mentoria. É lá que a gente vai colocar os nossos projetos, cada ideia no papel mesmo, para ver a viabilidade, como que vai ser realizado o nosso projeto. E de lá eles vão selecionar 10 equipes que vão concorrer à fase final, que vai ser em New York, nos Estados Unidos. E o primeiro vai ganhar um prêmio de $1 milhão. Em janeiro é comemorado o Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo. A TV UFMG acompanhou 4 estudantes que usam os campi da UFMG como cenários em registros profissionais e amadores. Para mim, fotografar é capturar momentos, criar histórias e memórias. Eu acho que a fotografia ela tem essa capacidade incrível de congelar aqueles momentos mais incríveis da sua vida. Assim como um poeta escreve um texto, o fotógrafo ele tira uma foto para que alguém se identifique com aquilo. A identificação das pessoas nem sempre é a mesma percepção que você teve ali no momento, mas a intenção é sempre causar um tipo de reflexão. Principalmente nessa era que a gente está muito em redes sociais, tudo muito midiático, nossa vida muito mediatizada, a fotografia tem um impacto muito forte das pessoas olharem o que está acontecendo. E é isso mesmo que a arte pretende, né? Fazer com que as pessoas critiquem ali aquela fotografia, critiquem aquele momento presente que foi registrado e absorvam aquilo que elas conseguirem tirar da fotografia. É uma arte para além que você registra o momento e ainda você tem a possibilidade de criar sobre aquele momento, transformar isso da forma que você imaginar. Então você vai nas nuvens, é uma coisa que te descansa, que te desestressa e que te faz bem, né? Você perde tempos e por tempos eu perco horas fotografando. A melhor coisa que tem é sair com as pessoas para fotografar, divertir com os amigos, conversar. É ótimo. O Câmera Aberta de hoje chegou ao fim. Você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse youtube.com/TV UFMG e facebook.com/TV UFMG. Até a próxima! Tchau!